Bom, nós estamos de volta com a Ação Nacional ao vivo hoje aqui nos estúdios da TV Século XXI. Você pode ligar e participar com a gente, 0800 777 0021 ou então 0 operadora 19 3871 9620. Estou aqui com o deputado federal, vice-presidente da Frente Parlamentar Católica, Flavinho. Está conosco aqui, você pode ligar e fazer a sua pergunta, como a Helenice da Fonseca de São Paulo, aqui capital. Eu gostaria de saber se haverá uma lei que favoreça os idosos e doentes, pois a lei do idoso quase ninguém cumpre e há muita discriminação. Esse é o problema. Lei tem muita no Brasil. Tem muita lei no Brasil e leis que são, inclusive, referências para o mundo. A lei do Estatuto do Idoso, Estatuto do Deficiente, foi aprovada na Câmara, uma lei que existe já, que protege o idoso, isso é um estatuto, né? Ou seja, um juntado de várias leis e foi preparado um estatuto do idoso e da pessoa com deficiência. O problema no Brasil é exatamente a aplicação de lei. Primeiro, é a população, né? Nós, enquanto povo brasileiro, cada vez mais, entendermos que sem o cumprimento de leis nós não temos ordem social. Sem o cumprimento de leis, nós não temos um bom andamento da sociedade. E, por um outro lado, por parte daqueles que fiscalizam, né, fazerem, de fato, o seu papel. Né? Enquanto a população, por exemplo, com relação ao uso do cinto de segurança, por exemplo, né? Eu me lembro que lá, um montão de tempo atrás, não se usava cinto. Antes de 1997. Não usava cinto. Não era obrigatório. Tinha, mas não era obrigatório. Depois começou só o da cintura, né? Que já foi um parto, né? Foi uma dificuldade, aquele negócio todo. Depois começou o triplo, né? 3 pontos. E outra dificuldade, que muita gente colocava só embaixo, que já estava acostumado, e tirava a parte de cima, passava e mandava. E aí depois veio o do carona, né? Atrás. A obrigatoriedade atrás. Né? E cadeirinha. Então, todo um processo, hoje já é meio que natural, né? É meio natural. Claro, tem muita gente que ainda não cumpre a lei. Muita mamãe que anda com seu filho dentro do carro e não põe na cadeirinha, né? Dentro da idade específica. Muito pai e mãe que põe o filho atrás não põe o cinto. Muito pai que senta ali no banco do motorista não põe o cinto e, consequentemente, o filho vê também não põe. Ainda tem, mas é uma lei que pegou, né? Pegou. A lei do Estatuto do Idoso, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, é uma lei que precisa pegar. Ela ainda está nos trancos e barrancos, mas precisa, porque realmente, primeiro, a população brasileira envelhece, né, de forma mais acentuada daqui para frente. E as pessoas com deficiência também são, assim, fazem parte de um grande número hoje já na sociedade. Agora, nós temos que respeitar as leis e as pessoas que fazem cumprir as leis têm que fazer também a sua parte. Mas já existe. Eu estou na Comissão de Seguridade Social e Família, na Câmara, e, assim, praticamente toda semana passam ali projetos de lei, propostas, não é? Que tocam na realidade do deficiente físico, que tocam na realidade do idoso. Muitas são boas, complementam, né, outras leis, outras são novidades que vêm, mas que você vê que não tem aplicabilidade, aquilo ali não vai funcionar, né? Mas as leis já existem. O Brasil é um país recheado de leis, precisam ser cumpridas. Né? Bom, o Francisco Rodrigues da Silva, ele que é de Ferraz e Vasconcelos, aqui de São Paulo, ele faz a seguinte pergunta, Flavinho. Querem prender o Lula por corrupção. E por que não prender as pessoas que estão votando a reforma da Previdência e são tão corruptos quanto? Essa é a pergunta do Francisco. Bom, eu concordo em termos, né? Aqueles que estão votando a reforma da Previdência, né, quem sabe não foram denunciados, né, não foi aberto inquérito, não foi investigado, não foi julgado numa primeira instância e condenado, não chegaram a um colegiado, que é a segunda instância, e condenados, como é o caso do ex-presidente Lula, né? Muitos desses que estão votando a Previdência, eu não posso dizer, não posso ser leviano de dizer, me desculpa, como parlamentar, de dizer que todos que estão votando favoráveis à proposta da reforma da Previdência são corruptos, né? Ainda que
eu veja como imoral a forma como se trata, né, a questão do voto, a negociata, a liberação de cargos, a liberação de emendas extraordinárias que vão chegar na base eleitoral daquele deputado, me desculpa, mas eu não posso dizer que ele é corrupto, né, comparando-o a um condenado em segunda instância por um colegiado. Né? Muitos desses que estão votando favoráveis têm processos no STF, né? Estão sendo julgados aí dentro do processo legal, né? Então, não posso, me desculpa, comparar essas duas situações. O ex-presidente Lula foi julgado em primeira instância, condenado, julgado em segunda instância por colegiado de desembargadores e foi condenado por unanimidade com pena aumentada para mais de 12 anos. Quer dizer, para chegar a essa conclusão, há provas, sim. Mas muitas provas substanciais. Concretas, que existe uma deturpação das informações, mas que há provas de crime realmente concretas existem. Claro. Porque ninguém é condenado em duas instâncias só por suposição. Só porque eu achei que deve ser. E outra, isso não quer dizer que outros não devam passar pelo processo. Aqui ninguém está defendendo ninguém, não. Eu digo sempre na Câmara e sempre que a gente entra nessa discussão, ao invés de fazer uma análise como você fez, factual, fazem análises ideológicas. Por exemplo, por que está querendo prender o Lula e não prende o Temer? Isso é uma análise ideológica. Né? Por que está querendo prender o Lula e não prende o Aécio? Bom, tem que perguntar para a Justiça, que os processos estão avançando, estão acontecendo. Acabei de dizer aqui, eu ouvi, como muita gente deve ter assistido, a entrevista com o superintendente da PF, dizendo que até agosto a PF tem como meta entregar todos os processos de investigação, inclusive do Aécio também que está lá. Né? Agora, realmente é difícil fazer esse tipo de comparação. Né? Não quero incorrer nesse erro. Né? Flavinho, você falou a questão do desemprego também, aquela hora que a gente estava aqui, deu uma pincelada rápida, mas a gente em 2017 fechou com uma taxa aí de 12,7%, segundo dados aí do IBGE. Essa foi a maior índice desde 2012. Em 2016, a taxa havia ficado aí em 11,5%. A expectativa para este ano ainda talvez uma redução ou até um crescimento. Como é que você vê essa situação do desemprego no país? Eu acho que é a maior chaga do país hoje. É a maior chaga. Claro, a corrupção gerou isso. Né? Então, se você vai olhar como pecado social, a corrupção. Mas a chaga gerada por esse pecado social que é a corrupção, a meu ver, a maior chaga, a maior machucadura, a maior ferida é o desemprego. Né? Porque com o desemprego vem a violência, com o desemprego vem o desespero, as síndromes, a depressão, o suicídio, a destruição de famílias, a droga, tudo isso vem pela porta entra pela porta do desemprego. Poucas são as famílias que conseguem manter o seu equilíbrio depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses com o pai ou a mãe ou os dois desempregados, né? 4, 5, 6 meses, 1 ano. Porque a recessão a gente está acompanhando aí, já foi lá em 2014, né, que ela deu os primeiros sinais mais claros, 2015, no início do meu mandato, quando a coisa começou a estourar, né, e aí final de 2015, 2016 e 2017, então, foi o desespero, né? Então, é muito difícil a pessoa passar alguns meses e 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Eu recebo tantas mensagens nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, pessoalmente. E como é duro para mim receber uma mensagem de um pai de família, de uma mãe, desesperados porque estão desempregados e não sabem o que fazer com as contas. Não tem dinheiro para pagar a conta de água, a conta de luz. Isso corta o meu coração. Inclusive. Exatamente, né? Você imagina a situação dessa família. Tudo isso é fruto da corrupção, essa é a grande verdade, Júnior. A gente pode dizer que o desemprego e a recessão, claro, é fruto de bolhas do mundo, né, no mundo inteiro, bolhas econômicas e uma série de coisas, mas no nosso país, ela foi fruto de corrupção. Essa é a grande verdade. Né? Eu vi o
o presidente Temer, né, e a quem institucionalmente eu respeito, porque eu como autoridade constituída, eu respeito as autoridades constituídas, ainda que moralmente eles façam o que têm feito contra o nosso país, mas institucionalmente eu respeito. Mas assim, uma participação patética num programa, em 2 programas de televisão, né, comparando o Brasil ao estado do Rio de Janeiro para poder dizer que nós temos que aprovar a proposta da reforma da Previdência, porque se não aprovar a proposta da Previdência, a proposta da reforma da Previdência, o Brasil vai ficar igual ao Rio de Janeiro, quebrado. Não, peraí. O Rio de Janeiro ficou quebrado por causa de aposentado? Não. O Rio de Janeiro ficou quebrado por causa de pensionista, de pessoas que recebem o BPC, o benefício de prestação continuada, ou seja, deficientes físicos, órfãos, viúvos. Eles é que quebraram o Rio de Janeiro. Mas que coisa ridícula que é essa que esse presidente disse na televisão? E apoiado pelo Silvio Santos, pelo Ratinho, por outros apresentadores, dizendo que sim, aquilo... Isso é uma mentira. Quem destruiu o estado do Rio de Janeiro, um estado maravilhoso, de um povo que eu amo muito, foram os corruptos, que muitos deles estão na cadeia. Exatamente. Eles destruíram o país. O governo do Rio. Agora, o estado do Rio de Janeiro entrou numa recessão profunda, numa crise fiscal profunda, destruiu, né, a realidade dos servidores públicos, que dá vontade de chorar quando a gente vê aquelas filas de servidores públicos entrando numa fila para conseguir uma cesta básica para comer. Né? Enquanto a gente vê o que o ex-governador preso, condenado, já há mais de 100 anos de prisão, e a sua esposa, sim, o que eles faziam com o dinheiro público. Então, desvio de milhões e milhões a corrupção, de reais. É a corrupção. A recessão, os desempregados, eles não são frutos de uma previdência quebrada, que é uma mentira. Eles são frutos de pessoas gananciosas que destruíram o nosso país, roubando o que podiam e o que não podiam. Esse é o grande problema que gerou o desemprego no nosso país. Bom, gente, a gente vai para um rápido intervalo, voltamos já, tem mais perguntas chegando aqui, eu já vou responder aqui com o deputado Flavinho. Fique com a gente.